Muito bom dia, ouvintes da Rádio Verde Vale. Estamos com mais um Estúdio Verde Vale. Uma alegria muito grande poder estar com você, ouvinte, nessa manhã de sábado. E também, evidentemente, com o nosso Café da Folha, todas as sextas-feiras, na Folha do Vale, a sua leitura indispensável. Estúdio Verde Vale e Café da Folha e Estúdio Verde Vale. Com a participação toda especial no patrocínio do Vencedor, Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços, pelas condições, Casa Silva Móveis Informática e Eletrodomésticos, e a Panificadora Felipe. 2 endereços para bem lhe atender em São Ludgero, na Padre Áureo, e também pertinho do Estádio Reinaldão, e na Praia do Mar Grosso, em Laguna. Nós estamos com o Estúdio Verde Vale, com toda a coordenação de som de Ivan de Ulibus, gravações, montagens e efeitos, a parte também de filmagens com o Maurício, Luiz Antônio Brescianini, Rádio Verde Vale, uma emissora FM3, direção do jornalista Fernando Freitas. Estúdio Verde Vale, com muita alegria, nós vamos conversar com a Graziela Ricken, Laboratório Pré-Vital, 10 anos, já caminhando para o 3º ano em Braço Norte, vai nos contar um pouco dessa trajetória em Grão-Pará, em Braço Norte, em Rio Fortuna, 10 anos, sem dúvida alguma, já uma marca de muito sucesso. Graziela, prazer em tê-la aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. Prazer é meu, né? Então, esse ano nós estamos fazendo 10 anos, né? Da inauguração do primeiro dia do laboratório, que começou em Grão-Pará. Depois de um ano, a gente acabou colocando também um laboratório em Rio Fortuna, e hoje a gente tem em Braço do Norte. Como diz, vamos começar pelo início. Como foi, para a gente recordar, o Pré-Vital há 10 anos, quando montou em Grão-Pará, como surgiu essa luz, como aconteceu, como a inspiração da Graziela surgiu para montar o Pré-Vital? Então, eu sempre quis colocar um laboratório, tinha um pouco de receio na época. Eu tinha vontade, mas foi bastante influência do meu pai que quis que eu investisse aqui na região. O meu interesse sempre foi, a minha preocupação sempre foi o quê? Colocar um laboratório que tivesse qualidade, porque o que eu sempre queria era ter o reconhecimento, a aceitação dos médicos aqui da região, ou de médicos especialistas de Tubarão, de Florianópolis, então que aceitassem os nossos exames. Porque na época era de conhecimento, todo mundo falava que não adiantava às vezes fazer exame em laboratório pequeno, se fosse de algum médico de fora, eles não aceitavam, porque tinha que fazer no grande centro. E acontece muito ainda às vezes, e acontecer mais ainda. Não, esse exame vai ter que repetir, eu não quero desse laboratório. Uhum. Acontece muito ainda, porque muitas vezes a gente ainda não conseguiu mostrar o trabalho pro médico. Tem alguns médicos que não conhecem, porque daí eles são de outras cidades maiores, por exemplo, Florianópolis. Eles não conhecem. Então teve eu sempre, desde o começo, quando algum paciente chegava assim no laboratório e dizia alguma coisa, porque o médico pediu que eu repetisse, eu sempre, como a gente acaba fazendo muitos exames no laboratório, mas tem os nossos laboratórios de apoio, que a gente acaba encaminhando algumas amostras para eles, eu sempre dizia assim, tá, então quem sabe vocês se vocês quiserem, eu coleto de novo, faço de novo no laboratório e mando para repetir em outro lugar, entrego os 2 laudos. Então, porque aí a gente acabava enviando isso para o médico, e com o tempo, fazendo assim, com o tempo eu consegui bastante credibilidade de muitos médicos. Eu fiz isso desde o começo. E aí vê, quando checa os exames, os resultados. É claro que o resultado de uma semana para outra pode alterar alguma coisa. Pode, às mas vezes quando o resultado é praticamente o mesmo, também para o laboratório é uma maneira de mostrar a sua competência. É justamente isso que eu pensava. Porque para mim, assim, o paciente tinha feito comigo. Então, se ele tivesse feito comigo, ia demorar, às vezes, na época, demorava mais tempo ainda para a gente ter os resultados dos exames terceirizados. Então, a gente pode pensar assim, vai demorar uma semana para ele pegar o resultado,
Depois vai demorar mais ou menos uma semana para ele mostrar para o médico. Depois o médico vai querer que ele repita, então dali já passou pelo menos umas 3 semanas. Aí, se for para comparar o resultado dessa segunda coleta em outro lugar com aquele meu primeiro, poderia ter essa diferença, uma né? distorção, podia ser uma diferença. Então, assim, eu acabava conversando com o paciente, muitas vezes eu conseguia que eles coletassem comigo, eu acabava entendendo isso como um investimento, tá? Porque eu não cobrava do paciente. Eu fazia porque o meu interesse era a credibilidade do médico. E depois disso, muitas vezes eu consegui que esse paciente continuasse no laboratório e é paciente meu até hoje, né? A gente tem médicos, né, que eu não vou citar o nome assim, mas não são aqui de Braço do Norte, são especialistas que eles solicitam que faça no pré-vital. Então, eu acabo tendo esse feedback do paciente. E no Natal agora ainda, era a véspera de Natal. Eu tive uma paciente que ela fez uma bateria de exames comigo, assim, no laboratório, foi bastante coisa. E aí ela foi no médico que eu nunca tinha atendido. E aí depois ela voltou antes do Natal e ela diz assim, ô Grazi, eu preciso falar contigo. Aí na hora me vem na cabeça assim, meu Deus, o que ela quer falar comigo, né? Aí, na hora que ela começou a conversar, ela disse assim, olha, o médico ficou deslumbrado com o resultado e ele quer que continue, ele já pediu pro meu marido fazer, daí ela já falou pra filha, e assim que vai, né? Porque daí já fala pra filha, pra vizinha, Então, assim, pra mim, que eu trabalho, porque eu realmente gosto da área, que, na verdade, a minha intenção na época era montar um laboratório de qualidade, porque eu não queria ser conhecida como um laboratório de... O meu interesse nunca foi... Não era só mais um laboratório. Não é isso. Eu sei, às vezes eu brinco e digo assim, olha, eu gosto de dinheiro como todo mundo gosta, mas para mim não é isso que está em primeiro lugar. Eu preciso... É uma realização pessoal minha. Eu preciso ter o reconhecimento de qualidade, sabe? Então, para mim, antes do Natal, alguém ter falado isso para mim foi um presente de Natal. Não preciso nem nada, sabe? Graziela, o nome dos pais? O nome do meu pai é Silvestre Ricken e a minha mãe é a Maria Feldaus Ricken. Então, o seu Silvestre teve uma fundamental importância também na montagem do pré-vital. Sim, na época eu morava em Blumenau, eu trabalhava num laboratório maior em Blumenau na época. Tu fez faculdade em Blumenau? Não, eu fiz em Tubarão, na Unisul. Tubarão, na Unisul. Aí, até que eu voltei, eu fiz a minha faculdade na Unisul. O meu estágio de final de curso, eu fiquei meio ano em Florianópolis, no Laboratório Médico Santa Luzia. Depois disso, eu trabalhei em Rio do Sul, mas foi pouquinho tempo, porque em seguida eu fui chamada em Blumenau, aí fiquei lá. Aí na época, assim, mesmo que eu tinha vontade de montar um laboratório, e daí em função dessa situação de ser conhecido por qualidade, de não ser mais aquele laboratóriozinho de interior, que às vezes as pessoas falavam que não tinha tanta credibilidade, eu tinha bastante receio. Então, eu acabei montando o laboratório por insistência do meu pai. Olha só que legal, seu Silvestre. Ô, Graziela, e tem mais parceiros, tem sócio, tem equipe de trabalho? Fala um pouquinho pra gente também do pré-vital. Hoje, sócio, a minha mãe é sócia, mas hoje quem administra sou eu e o meu marido. Então não tem ninguém sócio assim. São que não vocês, é a gente. Eu sou bioquímica e eu sou diretora técnica, na verdade, então eu hoje fico mais na parte administrativa e às vezes em algum desenvolvimento ou avaliação de alguma técnica nova, ou então às vezes quando aparece algum exame mais complicado eu quero dizer assim, como a gente trabalha ali com o hospital, às vezes a gente aparece leucemia, a gente tem
A gente avalia líquor ali, então quando aparece no hospital alguma coisa assim, a gente sempre faz reuniões com toda a equipe técnica para conseguir liberar. Mas como eu tenho especialização na parte de hematologia, toda a parte de revisão de lâminas da parte de hematologia é comigo, né? Essa questão de quando aparece alguma leucemia, alguma coisa assim. Depois eu tenho a Lucinéia. A Lucinéia é bioquímica também. Ela é mestre em ciências da saúde e faz doutorado agora. Mas ela daí trabalha no laboratório durante o dia e também ela fica nos plantões do hospital. E tem o Adson Igor, ele é biomédico, né? Ele também tem formação na Unesc. E também ele trabalha no laboratório durante o dia e faz os plantões, né? Para atendimento no hospital, que dele a gente faz revezamento. Com esse atendimento no hospital, vocês têm o trabalho dioturnamente e final de semana, estão sempre à disposição? Direto, sempre à disposição. Eles ficam no sobreaviso, né, no celular, e quando o hospital chama de madrugada, chama final de semana, a gente sempre está atendendo. Claro que tem a compensação na parte pessoal e de atendimento. A responsabilidade de estar com um compromisso desse de 24 horas é muito grande? Como que a equipe encara isso? Realmente é muito grande. Não que o laboratório, o ambulatorial não tenha a gente não tem a responsabilidade, a gente tem também. Mas assim, no hospital, o que acontece? Às vezes eu sempre brinco que na sexta-feira, depois das 4 horas, se prepara que pode aparecer alguma coisa. Geralmente é assim no hospital. Mas então vai aparecer, a gente marcou uma reunião, por exemplo, do laboratório, que nas sextas-feiras a gente tem reunião técnica, e aí a gente está na reunião, aí de repente 4 horas da tarde aparece um líquor, e aí é aquela... É legal, porque eu tenho isso também da minha equipe técnica ali, da bioquímica e do biomédico. Na hora que chega, assim, a gente parece até que o sangue ferve, sabe? Porque a gente não quer que tenha nenhum problema, claro, mas é porque a gente gosta tanto de fazer aquilo ali que é legal, né? Mas Pro assim... nosso ouvinte do Estúdio Verde Vale, o que é o líquor? O líquor é um líquido que tira vou falar bem... Que é um líquor... O líquor é um líquido que tira da medula, né? Para fazer a avaliação se tem meningite, né? Então... É um dos exames mais complexos para vocês aqui. Ele a gente chama ele de líquido nobre. Então, assim, é uma amostra que geralmente a gente vai receber pouco material, né? Porque o médico nem sempre consegue fazer uma punção que ele consiga, assim, 5 ml. Não, a gente geralmente recebe 2 ml de líquor. E dali tem que fazer experimento. E aí a gente acaba fazendo o quê? Quando aparece uma amostra assim, a gente faz... dependendo da situação, tem situações que o líquor vem limpo, que a gente fala, que é o normal. Então, esse não tem tanto problema. Agora, quando aparece o líquor ou alguma amostra de sangue que é para fazer hemograma, que dá alguma leucemia, alguma coisa assim, a gente sempre faz essas reuniões, né? Mas, assim, não é um tipo de exame que a gente tem tempo para fazer. Porque o paciente, muitas vezes, vai estar lá na emergência, né? E o hospital já vai estar ligando, porque eles precisam do resultado. O paciente não está estável, sabe? Ô Graziele, nós tivemos alguns casos, e estamos tendo alguns casos, não só em Braço Norte, mas em toda a região, galopantes realmente, de leucemia, que questão de 1 mês, no máximo 2 meses, a pessoa foi a óbito, né? Leucemia a gente tem vários tipos, né? Vai depender da linhagem que a gente fala, e do estágio que tá, né? Tem algumas que eu já presenciei, assim, paciente em 1 mês, né? Em 1 mês depois do diagnóstico de vir a óbito. Mas são casos extremos, né? Que isso acontece. No geral, a gente consegue, fazendo um diagnóstico já no começo, né? Porque o importante
O importante é já, quando a gente pega o primeiro hemograma, já conseguir diagnosticar. Na verdade, a gente não faz diagnóstico, mas conseguir detectar e descrever de uma forma correta, que o médico consiga perceber que ali tem algum problema e que muitas vezes ele acaba tendo que encaminhar, porque ele precisa de um centro especializado para isso. Então, aqui em Braço do Norte, ou Fortuna, Grã-Pará, ali nessa região, o que vai acontecer? A gente precisa detectar que tem o problema para o médico conseguir encaminhar. Nessas situações, a gente consegue, no hospital, ter um relacionamento muito bom com os médicos. Eu não divulgo os telefones, até porque fica complicado, porque eles já são tão cheios, né, de coisa que eu não posso divulgar os telefones, até nem dentro da minha própria equipe eu acabo não divulgando. Mas eu tenho os telefones deles. E quando aparece alguma coisa diferente, assim, eu já pego se eu não consigo por telefone, eu acabo mandando até o WhatsApp com foto de laudo antes mesmo da liberação. A gente consegue agilizar muito o tratamento desse paciente. Qualquer minuto, qualquer tempozinho pode ser fundamental. Pode ser fundamental. E mesmo que às vezes não seja situações que seria fatal, mas a qualidade do tratamento, né? Para não estender mais o tempo, né? Agora, Graziela, é interessante quando você diz da questão de detectar. O trabalho, o aparelho não te dá a resolução, tá acontecendo isso. Você é que tem que buscar ali, nos exames, ter essa percepção para detectar. Em certos casos, diríamos até que um pouco de sorte também tem que ter. Claro que mais é o conhecimento, mas tem que ter aquela sortezinha, aquele estalozinho para detectar. O feeling, né? Que a gente chama. Equipamento é bem importante. A gente trabalha com equipamento de ponta no laboratório. Não tem hoje como a gente não trabalhar, né? Mas assim, só de equipamento também não... Só o equipamento também não vai fazer. A gente precisa realmente do conhecimento e o que eu falo assim, só para dar o exemplo da parte de hemograma. Tem algumas situações que só olhando o resultado do equipamento a gente não consegue perceber, porque ali a gente fala da parte de microscopia, então o equipamento, assim, ainda bem, né, que o equipamento não consegue substituir o humano ainda, mas nessas situações não consegue, porque a gente precisa passar no equipamento e fazer revisão de lâmina. Quando eu falo de revisão de lâmina, é olhar no microscópio cada célula para saber como é que tá. Tem algumas situações de leucemia que é uma alteração muito grande. Então, assim, para nós da área, a gente acaba conseguindo perceber, consegue descrever. Mas tem situações que é muito discreto. Então, assim, precisa realmente ter conhecimento e a gente precisa sempre estar reciclando esse conhecimento, porque estudando sempre. E tem que realmente gostar, porque são coisas mínimas, né? Então, é uma junção de tudo, de equipamento, de qualidade técnica, e isso vai até de toda a equipe, né? Porque hoje, em 3 profissionais, a gente discute as situações, né? E em casos, assim, que são mais complicados, a gente acaba sempre fazendo reunião para ver as 3 opiniões. E acontece, de repente, as 3 opiniões estarem diferentes, e acontece, de repente, as 3 estarem batendo no mesmo ponto? As 3 estarem diferentes nunca aconteceu. Já aconteceu muitas vezes das 3 opiniões estarem batendo no mesmo ponto. E também o que a gente acaba fazendo? Cada um vai fazer a leitura e não conta para o outro, porque a gente não pode se influenciar. O que eu já peguei? Duas opiniões iguais e uma opinião que não era completamente o contrário, mas ela como ela não foi exatamente igual, ela favorece, porque dá uma discussão. E a gente acaba chegando num entendimento, não sei como é que eu vou falar, mas numa conclusão, né? Muito mais segura, porque até essas 2 opiniões que elas eram iguais, até fortalece, né, a justificativa.
Então, esse trabalho, assim, que a gente acaba fazendo para não ter uma pessoa só, ele é muito importante, porque a gente consegue muito mais qualidade no serviço, né? Segurança, tudo. Agora, é um detalhe, você está trabalhando com vidas, né? E a responsabilidade é muito grande. Por isso que a gente fica... A responsabilidade vem em função disso, né? E muitas vezes a gente tem o paciente que... o ambulatorial, a gente vai ter até pacientes, assim, de quimioterapia, que eles fazem os exames para saber se eles podem continuar o tratamento. Então, o resultado do exame vai dizer tudo, se ele pode, ou se ele tem que esperar uma semana para depois fazer. Então, olha a responsabilidade disso. E quando eu falo de ambiente hospitalar, essa responsabilidade não é que ela acaba sendo maior ainda, porque muitas vezes a gente tem um paciente na emergência que ele não está mais, ele não está estável. Então, assim, além de agilidade, a gente tem que ter a qualidade sempre certa, a gente tem que ter um controle de qualidade sempre funcionante, porque no momento que vai chegar um paciente urgente, que é um paciente mal no hospital, a gente não tem muito tempo de ficar fazendo controle de qualidade naquela hora. Então, a gente precisa ter certeza que está tudo certo, porque ali vai ter que ser rápido. A gente tem hoje 2 horas para liberar resultados de pacientes do hospital na emergência, mas muitas vezes a gente libera muito antes, né? Se tiver possibilidade no laboratório, a gente libera antes, até porque são vidas, né? É como tu estavas falando, são vidas. A Graziela Ricken, do Pré-Vital, que está completando 10 anos desde a sua instalação em Grão-Pará, ela deixou bem claro que ela, quando estava em Blumenau, estava em Rio do Sul, ela já projetava e depois, com o apoio de seu Silvestre, da Dona Maria, montou o Pré-Vital. Mas ela já tinha essa busca de tentar fazer um laboratório de confiança, de segurança, de prestar um trabalho realmente seguro para toda a clientela. Quando você iniciou há 10 anos em Grão-Pará, você já calculava que poderia estar chegando hoje, conversando com a gente aqui na Verde Vale, no Estúdio Verde Vale, no Café da Folha, sobre esses 10 anos, já instalado em Braço Norte, já instalado em Rio Fortuna, e com todas as condições até de reconhecimento, você projetava realmente esse crescimento em tão pouco tempo, até diríamos nós? Não. Na verdade, assim, no Rio Fortuna eu já tinha planos para colocar, porque a minha cidade natal é Rio Fortuna. Quando eu vim para cá, o projeto era montar primeiro em Rio Fortuna, depois em Grão-Pará. Mas aí a gente acabou avaliando as cidades e resolveu em Grão-Pará, porque Grão-Pará não tinha. Braço do Norte, eu não tinha isso na minha cabeça. Eu não passava? Não, depois de um tempo, Braço do Norte ficou, para mim, ficou como não sei se eu chamo de um sonho, mas eu visualizava Braço do Norte como um polo, acreditava que ele tinha um potencial bem grande, mas assim, no começo não. Depois de uns 5 anos, eu acredito que eu comecei a pensar em Braço Norte, mas ainda era assim, eu pensava, mas não era... Eu não tinha aquela certeza. Eu achava que era um sonho distante. E de repente tudo foi acontecendo muito, muito... Foi dando tudo muito certo, assim. Tem coisas que às vezes a gente não que eu não tenha tido nenhum esforço, eu tive muito esforço, mas é que as coisas se encaminharam para isso, foi natural. Vai encaixando. E agora no hospital, quanto atendimento? Tá quantos anos no hospital? Quanto tempo? O hospital a gente está 1 ano e meio. Como foi a saída para o hospital? Como realmente aconteceu para vocês? E a gratificação de estar com esse trabalho? Com a chegada do convênio com o hospital, que hoje nós é exclusivo, né? A gente, só o Pré-Vital atende o hospital, mudou muito, porque a complexidade dos exames e a rapidez com que a gente tem que liberar os laudos, ele é muito maior, né?
Então, assim, teve desde a parte administrativa, ficou tudo muito mais complexo, né? Então assim, eu considero que o hospital me fez crescer como empresária, na verdade. E também não só isso, me fez crescer como profissional da área de análises clínicas. Porque ali a gente recebe realmente as amostras com muita alteração. Não é só aquele ambulatório que geralmente é o mais normalzinho, assim, né? Mas, assim, o reconhecimento também... Quando eu falo do hospital, eu entendo também que se o laboratório Prevital está atendendo o hospital, é porque ele tem o reconhecimento do corpo clínico, né? Os médicos, eles precisam acreditar nos resultados do laboratório que o hospital vai contratar. Não é simplesmente uma questão comercial. Não, uma questão técnica. Não, o hospital, ele não pode e não tem esse perfil de olhar só o financeiro, né? Porque não tem como eles... Para o hospital não é nessa linha de pensamento que eu vejo eles trabalhar. Agora a gente está com bastante mudanças no hospital, né? No ano de 2017 a gente acabou acompanhando essas mudanças. Teve um crescimento bem considerável de atendimentos no hospital. Isso a gente consegue ver até pelos atendimentos no laboratório, então a gente consegue perceber. A população está mais satisfeita também, mas assim, olhando do meu atendimento, da negociação de como foi, e por isso que me dá uma satisfação de trabalhar com o hospital, porque eu percebo que ali não foi eles olham sim a questão financeira, mas não é só o financeiro que faz eles contratarem o laboratório Prevital. Se acredita no resultado, né? O Hospital Novo é um sonho? Como foi um sonho para você do Prevital em Braço Norte? Eu vejo como um sonho, né? Um sonho talvez não tão distante. Eu não sei também, eu não conheço qual é o projeto, mas se caminha para isso, né? Da maneira com que Braço do Norte cresce e que a nossa região está crescendo, Braço do Norte sendo um polo, o hospital ele é muito importante, né? O Hospital Novo ele é muito importante para toda a população, mesmo que o hospital não venha a ser terminado agora, mesmo que demore algum tempo, mas ele está caminhando para isso, e daí com o tempo também a população vai crescer e vai chegar uma hora que não vai ter como não ter o hospital. E até legal essa conversa com a Graziela Ricken, do Pré-Vital, porque é o seguinte, a importância do hospital, como a Graziela falou agora, é de fundamental importância, porque vai dar uma dimensão de uma saúde melhor para toda a região. Uhum. Nós vamos dividir alguma coisa com o Nossa Senhora da Conceição. Uhum. Eles vão poder passar algumas coisas, que o Nossa Senhora da Conceição é o maior hospital do estado. E a gente vê o que é importante para a nossa região toda. Uhum. E a gente tem que somar a questão da saúde. Eu acho que não é hora de dividir, nós temos que somar esforço. E a partir do momento que Braço Norte tiver o seu hospital concluído, por isso eu acho que é importante, os sonhos começam a se realizar de uma maneira diferenciada. Veja só, a Graziela se instalou em Grão-Pará, não tinha o pensamento em Braço Norte, hoje o Pré-Vital está atendendo dentro do hospital, e você já vê a linha de complexidade, as melhorias que tiver que ser feitas no próprio Pré-Vital, no corpo clínico, nos médicos especialistas em Braço Norte. E isso a tendência com o novo hospital é de melhorar para toda a região. Uhum, com certeza. A gente tem que pensar que, na verdade, a estrutura e só o fato de começar a acreditar que essa realidade que isso é uma realidade, que isso não é só um sonho, isso agora a gente ainda não tem, mas se todo mundo se as forças se unirem, isso é possível, a nossa região ela precisa disso, cada vez mais a gente não adianta querer ter um hospital em Braço do Norte, um hospital em São Ludgero,
às vezes, se fizer um grande hospital, que a gente consiga muita coisa, que a gente hoje tem que ir até Tubarão, às vezes, muito, muito mais longe, né? Ou então, às vezes, a gente nem tem vaga, na verdade. E eu tive uma situação, eu não como Prevital, eu como paciente, tive uma situação no ano passado. Então, assim, eu estava grávida de 8 meses e eu tive uma apendicite. Eu não tinha para onde ir, porque não tinha vaga. Eu precisava de UTI, não tinha vaga. Eu tive que ir para Joinville, sabe? Então, assim, ó, na verdade, não só em Braço do Norte, mas no estado inteiro, a gente precisa ter mais opções. Com certeza. Porque a gente... Hoje eu tô bem, mas eu não sei se eu não vou precisar. E daí, quem vai ser a bola da vez? Quem vai ser a bola da vez? É mais ou menos assim que tá. Então, assim, é difícil, sim, é muito difícil. Acredito que é um investimento, assim, que eu não consigo mensurar o investimento, mas tem que se acreditar e se unir para conseguir. Ô, Graziela, eu tenho uma certeza. Eu já passei no hospital como presidente, a gente sabe da dificuldade, essa questão de UTI é complicadíssima, mas foi muito mais difícil para as pessoas construírem o Hospital Santa Terezinha lá atrás, do que hoje, se nós quisermos nos unirmos para fazer o hospital. E como é que acontecia lá atrás? Se uniam. Se uniam, né? E pegava, e o padre falava na igreja, todo mundo ia lá ajudar, e as coisas foram acontecendo, e a comunidade fez. Né? É assim. Assim acontecia com as escolas também, né? Com as escolas, com as igrejas. Isso. Assim foi feito em Fortuna, foi feita a escola, o colégio em Fortuna, o colégio em São Ludgero. Construções para a época até inimagináveis. O hospital em Braço do Norte. E nós hoje ficamos com os braços cruzados. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Aí vai ficando cada vez mais difícil. Não, mas tem que acreditar. Tem que acreditar até porque o principal beneficiado com isso somos nós mesmos. É a população. Ô, Graziela, o Pré-Vital teve que evoluir em termos de equipamentos devido às necessidades do tempo agora? Teve. No ano de 2017, a gente investiu com um novo equipamento de bioquímica, né, que faz toda essa parte, faz desde a parte básica, como um colesterol, até alguns exames que são mais do ambiente hospitalar. E a gente também teve na verdade, teve 2 equipamentos que a gente teve que investir agora, em 2017. Em função do crescimento, né? Porque a gente teve um crescimento... Em 2017, a gente praticamente dobrou. Olha só que legal. A gente praticamente dobrou a quantidade de exames que a gente fazia. O 2017 foi um ano bem difícil. Foi um ano difícil porque eu fiquei doente, foi um ano difícil em função da economia, mas assim, eu não tenho como não agradecer 2017 pelo reconhecimento até. E a gente acabou conseguindo mais clientes, né? Os desafios foram grandes. Os desafios foram bem grandes. E aí deu tudo certo, a apendicite? Deu tudo certo, tá aqui. Que beleza. Mas foi bem difícil também. Não, e a gente sabe das dificuldades. E é bom que fique bem claro, né? Que ninguém sabe o momento que vai precisar. Né? Exatamente. A gente está bem aqui agora, daqui a pouco pode não estar mais tão bem. Ô, Graziela, hoje, e como vocês estão atendendo no hospital, vou fazer essa pergunta para ti, pergunta que a gente faz muito para os médicos, para a diretoria do hospital, a questão da infecção hospitalar, a questão da bactéria. Dias atrás, um companheiro de rádio do grupo RBS, hoje já estava aqui na Atlântida, em Florianópolis, o JB, um gaúcho, e ele entrou no hospital com uma dor, passou a ser uma apendicite, fez cirurgia, pegou uma bactéria e veio a falecer, com 50 e poucos anos, no Hospital de Caridade em Florianópolis. Está assustando hoje a questão de bactéria, a questão de infecção hospitalar. Para vocês do Pré-Vital, que atendem no hospital, esses cuidados, a detecção desses pontos, o que realmente acontece, o que pode ser feito, está tendo uma mutação, o que vocês acham? A questão é preocupante, né?
Nós temos no laboratório, a gente faz os testes para cada cultura positiva, que a gente chama, que é quando tem a bactéria, a gente faz o estudo de qual antibiótico que vai dar certo, né? Qual que possivelmente vai dar certo, porque o que a gente faz são estudos in vitro, que é em laboratório e não in vivo, né? A gente não faz com o paciente direto, a gente faz com a bactéria isolada da amostra. Mas assim, o que acontece no hospital? Hoje a gente tem aqui uma CCIH, que é uma comissão de controle de infecção hospitalar. A doutora Eletânia, ela é a coordenadora da... E já é o nome de referência da própria Amurel, né? Na Amurel, A gente tem uma médica muito boa aqui na região, infectologista, né? Então a gente faz reuniões e tem uma equipe de enfermagem também, que faz reuniões no hospital, e a preocupação é bem grande. O que se acredita? O uso indiscriminado de antibiótico ele acaba fazendo com que isso fique cada vez mais difícil. Todos os anos a gente tem um documento no laboratório que a gente usa para avaliar os antibióticos que a gente vai usar, que é o CLSI, que a gente chama. Então, assim, agora, entre Natal e Ano Novo, a gente acabou fazendo uma reunião com a doutora Eletânia e nós, os bioquímicos do laboratório, até para conversar sobre esses antibióticos. E a gente conversando assim, a gente se assusta. Por quê? Porque a gente tem que trocar os antibióticos que a gente usava e cada vez mais a gente percebe a resistência bacteriana. Então, assim, anos atrás, nós conseguimos comprar sem receita um antibiótico na farmácia. Hoje a gente ainda escuta algumas situações, né, de algumas pessoas que ainda estão fazendo isso, mas não é legal. Eles precisam realmente cuidar com esse uso indiscriminado. Às vezes a pessoa, eu tomei alguns comprimidos e sobrou um restinho de uma caixa, estou sentindo a mesma dor, vou tomar, e toma de uma forma errada, às vezes a medicação errada, e isso acaba deixando a bactéria cada vez mais forte. E assim, os médicos cada vez mais eles estão tendo menos opções de medicações. E isso é bem preocupante, a gente não sabe exatamente, né? Ainda bem que se tem pesquisa e desenvolvimento de novos fármacos, mas isso não está na mesma velocidade da resistência bacteriana. O hospital hoje tem essa comissão, eles têm todo um cuidado com higienização de materiais, esterilização de materiais. Os pacientes que chegam no hospital, que se forem de um outro hospital, eles são isolados. A gente faz cultura de vigilância, que a gente chama, para saber que bactéria que está colonizando a pele do paciente, para saber da resistência. Então, eles têm muitos cuidados, mas muitas vezes, assim, vai um pouco além do que só o cuidado que o hospital tem que ter, ou de só o cuidado que o médico tem que ter na hora da prescrição, né? É difícil detectar esse tipo de bactéria, uma infecção hospitalar. Está na mão só do médico, passa também por enfermeiras, por laboratório. Como que é para detectar e para descobrir que tipo de produto a ser usado? Você já, inclusive, frisou um pouco aí para a gente, mas é um fato curioso, porque tem acontecido muito em muitos hospitais de toda a região. Isso faz parte é responsabilidade de toda a equipe. Não é só o médico que consegue, só o médico que vai conseguir resolver isso. Ele está com a bactéria, não é assim? Não. Tem que fazer todos os exames. Para saber qual bactéria que sim, ele tem que detectar que existe, né, através do sinal clínico, e aí ele faz o exame e o laboratório que vai acabar detectando que bactéria que é. Anteriormente estava falando sobre dessa parte multidisciplinar, porque para o controle, para não acontecer,
isso não depende só do médico, isso não depende só da equipe de enfermagem, isso depende de todos os envolvidos. Isso depende, inclusive, da equipe de limpeza do hospital. Depende do treinamento, depende das pessoas que estão trabalhando ali entenderem que o treinamento foi feito porque ele realmente tem que ser executado e elas fazerem o trabalho corretamente. Né? Então, muitas vezes, assim, a gente acredita que são tudo que acontece por causa de coisas muito fora, assim, do controle, mas às vezes é questão de... Não, são coisas simples. É coisas simples. São atitudes simples. Mas para se ter um controle é bem complexo, sim, num hospital. E é um assunto importante que a gente tem que tratar, porque ninguém sabe quando vai precisar de um hospital e se de repente vai receber lá uma bactéria, uma infecção hospitalar de presente. E não tem hospital, né? Pode ser no Hospital do Câncer em São Paulo, pode ser no de Clínicas, pode ser no Alberto Einstein, como pode ser no Hospital Simples. Inclusive, Braço Norte, da região toda de Santa Catarina, é um dos que tem o menor índice de infecção hospitalar. E a gente tem um fluxo grande de pacientes, né? Então, para se ter um índice baixo, certamente está funcionando o controle que eles estão fazendo. Porque não é... como vem... no hospital aqui, a gente percebe que vem pacientes da região inteira, acaba aumentando bastante a chance. Quanto mais volume de pacientes, maior acaba sendo a chance, né? Com essa questão de número de pacientes que vêm de fora e tudo mais, a Graziela, a gente conversava em off, e ela nos falava o seguinte: pois é, nós iniciamos em Grão-Pará há 10 anos. Hoje, com a participação no hospital, o Pré-Vital Braço Norte tem atendido quase mais grão-paraense do que o próprio Pré-Vital lá em Grão-Pará. Eu tenho muito paciente aqui. Porque eles vêm no hospital e já fazem o exame. Ou eles vêm nas clínicas. E já são encaminhados. E já são encaminhados. E muitas vezes eles passam aqui, tanto do Rio Fortuna quanto de Grão-Pará, eles passam no laboratório de Braço do Norte para receber toda a instrução de coleta, né? E os cuidados que tem que ter para fazer a coleta, e muitas vezes eles já saem daqui ou já fazem a coleta, porque muitos exames hoje não precisam de jejum, então eles passam à tarde e já coletam, ou se for da preferência, né? Se o paciente desejar, ele já deixa o cadastro pronto e aí é atendido rapidinho no outro dia no Grão-Pará ou em Rio Fortuna. Chegamos à conclusão de que o que era um sonho tão somente instalar em Braço Norte, não, foi uma necessidade. Acabou sendo uma necessidade. E a gente consegue atender muito melhor o nosso cliente hoje, em função desses 3 endereços, né, que a gente tem. Os procedimentos, eu nem vou falar de uma certa burocracia, mas da maneira... Você frisava agora há pouco sobre a questão de jejum e tudo mais. Tem muita coisa que mudou. O tempo, às vezes mudou, o tipo de exame. O número de exames também, os procedimentos hoje, abriu um leque tremendamente grande. Né? Sim. Eu falo até para as minhas funcionárias assim, a gente nunca vai ter uma tabela, ou a gente nunca vai conseguir... deixar o nosso sistema, né, o sistema do laboratório que a gente usa para parte do cadastro, ele 100% fechado, porque os exames eles são aparecem novos exames, não é um tipo de estabelecimento que a gente consegue deixar aquilo ali parado, né? Então desenvolve-se outros tipos de exames e a gente vai incluindo no menu de exames. E aí tem que se manter atualizado até para acompanhar, né, essa mudança. E é importante a gente salientar sobre essa questão dos exames, porque é aquele tal detalhe da gente se conhecer, da gente saber a prevenção e tudo mais. Então é importante. E é claro que tem a visita ao médico, e os médicos pedem exame mais ou menos com que frequência. Tem que ter algum subsídio
para pedirem algum exame. Tem um momento que o médico pede até um exame especial, pode até dar uma ligadinha lá para a Graziela. Graziela, está indo um paciente aí, esse exame tal, precisa detectar, ou precisava de pressa. Chega a ter esse tipo de contato, Graziela? Tem sim. Tem o contato para pedir urgência. E acontece também, tem alguns médicos que eles leem artigo, né? Lê algum tipo de exame novo e acabam questionando se a gente tem disponível no laboratório, até porque eles precisam saber, prescrevendo, se o paciente vai ter onde fazer. Então, nesse sentido que acontece. Apareceu na televisão uma matéria nova, um novo exame. Graziela, já tem aí? Mais ou menos nesse sentido acontece sim. Essa troca para saber se eles podem se prescrever, se aqui já tem. E a questão dos resultados, que hoje com a internet, inclusive, facilitou muito. É claro que há muitos anos o laboratório já põe ali, ó, mínimo de tanto, máximo de tanto, e a pessoa não consegue segurar o envelope fechado. Quando chega no médico, geralmente, discretamente já foi aberto e a pessoa quer dar uma conferidinha. Isso aí atrapalha um pouco ou não? O resultado está ali. Atrapalha um pouco, sim. Porque muitas vezes a gente percebe assim uma ansiedade do paciente, né? E essa ansiedade faz com que eles abram o envelope. Muitas vezes o que está escrito ali, olhando só pelos valores de referência, não dá para o paciente tirar uma conclusão. Então, por que eu digo que atrapalha? Atrapalha porque muitas vezes o paciente se desespera sem ter necessidade. Então, assim, fazer uma avaliação do exame não é só abrir o envelope e ver o valor de referência. Tem toda uma avaliação clínica. Por isso que a gente tem que ir no retorno do médico, né? Aquele caso do cara pegar o resultado, eu tô legal, nem vou voltar lá no médico, tá bom. E às vezes teria que voltar, né? Teria que voltar. Porque tem algumas situações que o exame que o médico num primeiro momento solicita, pode não aparecer algum problema. E aí o que acontece? O médico pediu a primeira bateria. Se o paciente tem sinal clínico, o médico vai continuar investigando. Então, ele vai pedir mais alguns exames, que muitas vezes, ou algumas vezes, não continua sendo de laboratório. Talvez ele peça exames de imagem, né, um ultrassom, um raio-x, alguma coisa assim nesse sentido, para conseguir juntar os exames e ter um diagnóstico. Então, se o paciente só olhar o resultado e não for no retorno, ele pode ter algum problema de saúde e isso atrasa o diagnóstico, né? É bom a gente afirmar, então, que a pessoa não deve se automedicar, não deve se autoclinicar. Isso. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Precisa de bastante conhecimento para isso, né? O atendimento em Grão-Pará, como tem acontecido, Graziela? O atendimento em Grão-Pará, a gente tem... eu tenho a Gilma. A Gilma, ela trabalha comigo desde... Eu trabalhei uma semana com o laboratório e depois a Gilma já começou a trabalhar comigo. Então, fechando os 10 anos, então. A Gilma tem 10 anos de casa. É uma funcionária que ela é técnica de enfermagem, ela é bem conhecida porque ela faz uma coleta muito eficiente, ela é aquela que pega a veia de todo mundo, como todo mundo diz. Funciona o quê? De segunda a sexta? Funciona de segunda a sexta, das 6h30, a gente agora em 2017, antes nós atendíamos a partir das 7h, a gente está atendendo a partir das 6h30 até o meio-dia. Meio-dia e meia a gente abre de novo e fecha 5h30. Rio Fortuna, como é o atendimento? Rio Fortuna também, de segunda a sexta, nesse mesmo horário, né? No Rio Fortuna é das 6h30 ao meio-dia, da 1h30 às 5h. E Braço do Norte a gente trabalha de segunda a sábado. E Braço do Norte a gente não fecha meio-dia, então trabalha das 6h30 até as 7 da noite, direto. E no sábado, das 7 às 11. E aí a questão do plantão 24 horas, aí é só com o hospital, é só no hospital. Aí é com o hospital. Aí o paciente, a gente atende os pacientes internados,
em alguns horários fixos, né, para o hospital. E aí, fora isso, se chegar na emergência, eu sempre tenho alguém com celular que eles chamam. Evidentemente que a Graziela participa de feiras, de simpósios, de seminários. A questão de novos equipamentos, a indústria tem surgido, tem coisa por vir aí pela frente? Tem coisa por vir aí pela frente. Eu nem vim preparada para contar todas as novidades, né? Mas, assim, nesse último ano agora, eu terminei, no último ano, em 2016, né? 2017 estava grávida. 2016 eu terminei uma outra especialização, então a gente vai conseguir... eu terminei a citologia clínica, então a gente vai conseguir fazer outros tipos de exames. Eu estou abrindo um novo setor no laboratório na parte de preventivo. E também isso é importante também para o hospital, porque aí eu sou especializada na parte de citologia de líquidos nobres, então entra líquor, líquidos cavitários, outras coisas assim que a gente chama de líquidos nobres, né? Como a gente falou do líquor ali, eu enfatizo agora por isso. Mas a questão de congressos e cursos, a gente sempre faz. Então, uma vez por ano, pelo menos, eu acabo indo no Congresso Brasileiro. Esse ano vai ser em junho no Rio de Janeiro. Esse ano eu vou de novo. E o que a gente tem agora, que é a minha ênfase agora, é o treinamento um treinamento ainda mais intenso da minha equipe. A gente está começando com uma consultoria de controle de qualidade, e a gente começou agora em janeiro com a gente está se preparando para a acreditação da ISO no laboratório. Vou implantar isso. Sim. Seu Silvestre, a Dona Maria satisfeita então com o resultado da Graziela? Eu acredito que sim. Neto ou é neta? Neto. O neto? O neto. Estão satisfeitos com o neto também? Também satisfeitos com o neto. Uhum. Então tá legal, que bom, Graziela. Não, e é muito importante, né, a gente conversar sobre saúde, e o Pré-Vital aí 10 anos em Grão-Pará, e depois Rio Fortuna em Braço Norte, caminhando para o seu 3º ano, mas com um trabalho muito importante. E Braço Norte vai conquistando um espaço importante na questão da saúde. É normal hoje a gente ver veículos de prefeitura de 13 de Maio, de Sangão, de outros municípios, Pedras Grandes, já aqui em Braço Norte. Uhum. E se nós nos unirmos e fizermos um hospital novo, com toda certeza nós vamos dar mais oportunidades para a região, e a região também ganha com isso. Porque há um turismo de saúde também muito forte. Chapecó hoje é uma cidade que se fortaleceu muito lá no oeste devido à questão de saúde. Uhum. Tubarão hoje, a questão de saúde é uma das molas propulsoras da economia do município. Tem que pensar também em emprego, né? Claro, no aspecto da economia e tudo mais. Isso. O Hospital Novo é importante. É muito importante. São laboratórios, são clínicas, são novas oportunidades que vão surgir. Isso. Graziela, foi muito bom, parabéns, 10 anos, bela comemoração para o Pré-Vital e buscando cada vez mais sucesso, hein? Que bom. Eu agradeço também o espaço. Eu só queria falar mais uma coisinha. A gente trabalha, então, com um menu de exames bem grandes do que a gente faz aqui, mas, paralelo a isso, a gente trabalha com exclusividade ainda. Desde quando a gente abriu o laboratório em Braço Norte, a gente tem a parceria com o Laboratório Médico Santa Luzia, de Florianópolis. Tem parceria com Santa Luzia? Tem parceria com Santa Luzia. Isso também faz a gente ter muita indicação médica também, porque é um laboratório conceituado no estado. E a gente tem exclusividade aqui, e os exames que a gente não faz aqui, a gente encaminha para Santa Luzia, e a gente também tem um suporte do Santa Luzia que lembra das reuniões que eu falo, quando vem alguma amostra diferente, algum resultado diferente, a gente faz reuniões entre a equipe técnica. Quando eu falo do Laboratório Pré-Vital, hoje a gente está em 2 bioquímicos e 1 biomédico aqui. Mas a gente acaba não sendo só esses 3.
a gente acaba incluindo também a equipe do Santa Luzia, porque a gente tem uma ligação direta com eles. Então, em muitas situações, eu faço visita no Santa Luzia para discutir, para conversar. Olha, o controle de qualidade de tal exame eu estou fazendo dessa forma, para ver o que eles fazem. Ou então, às vezes, quando eu estou com uma amostra de hospital que eu não tenho tempo mesmo, eu tenho que liberar, o paciente está na emergência, tem que liberar. Se nós tivermos alguma dificuldade ou alguma dúvida, algum questionamento, eu tenho ligação direta com o chefe de setor. O suporte está lá garantido. Eu tenho suporte científico lá. Então, isso dá um diferencial muito grande para o laboratório hoje. A gente não consegue, porque a nossa região ainda ela é muito pequena para ter um laboratório gigantesco. Então, eu aliei o quê? A um laboratório pequeno de boa qualidade com um suporte muito forte, que é o Santa Luzia. Foi isso que a gente acabou fazendo. Em termos de atendimento particular, convênios? Particular, convênios, SUS, todos os convênios a gente atende, Unimed, AC Saúde, Bradesco, Cassia, GEMED, e num geral, a maioria dos exames, hoje o que a gente vê aqui de planos de saúde que a gente tem na região, que os pacientes têm aqui, a gente atende. Encaminhamento de secretaria, enfim, amigos do hospital, que é bem forte aqui na região, né? Graziela, mais uma vez, parabéns, sucesso ao Pré-Vital e sempre trabalhando em prol de uma saúde melhor de toda a população. É isso aí, eu que agradeço. Eu estou bem feliz com esses 10 anos, né? E que a gente continue assim, acho que a gente está no caminho certo. O caminho da qualidade é o caminho, né? A gente acaba trazendo confiança para o cliente precisa do resultado de qualidade, porque a vida dele acaba estando um pouquinho nas nossas mãos, né? Se a gente liberar alguma coisa que não é certa, também atrasa o diagnóstico e atrapalha muitas vezes o desfecho do tratamento. O Pré-Vital que estará no top de mídia Grão-Pará há 10 anos. Né? Isso, a gente vai comemorar nesse dia. Vai ser o troféu 10 anos Pré-Vital. Eu vou acabar fazendo uma comemoração junto com todos os funcionários, né? Todos eles vão participar do top de mídia. E é uma marca, né? 10 anos é um número marcante, assim, né? Pra a gente realmente... Esses dias eu tenho um colega que é consultor contábil, ele quando eu disse assim, então, tô completando 10 anos no laboratório, ele olhou para mim e disse assim, então deu certo. Eu disse, mas daí na hora eu me assustei, porque eu disse assim, mas já deu certo? Não, só depois dos 10 anos que realmente uma empresa no Brasil dá certo. Eu disse, então tá. Então agora todo o caminho. Está aí, conversamos com a Graziela Ricken do Pré-Vital 10 anos, que estará com o troféu Top de Mídia em Grão-Pará. Falamos de saúde, falamos também um pouco do atendimento ao Hospital Santa Terezinha com o Pré-Vital. No oferecimento sempre muito especial do Supermercado Vencedor, hoje sábado de carnaval, momento de fazer suas compras no Supermercado Vencedor, vencendo pelos preços, pelas condições. Casa Silva Móveis Informática Eletrodoméstica, Casa Silva, seu conforto em primeiro lugar, Casa Silva. E falamos também em nome da Panificadora Felipe, 2 endereços em São Ludgero e um na Praia do Mar Grosso, em Laguna. Foi para o ar mais um Estúdio Verde Vale Café da Folha Estúdio Verde Vale. No Carnaval, muito cuidado, se vai dirigir, não beba, se vai beber, não dirija. Continue na Verde Vale, tchau, tchau.